1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 9 a 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque fomos predestinados antes da fundação do mundo e pelo poder do Espírito Santo. A obra da cruz do Calvário foi comunicada em nós. Por isso nós agradecemos muito e queremos viver uma vida piedosa, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda a boa obra por causa disso. Abençoe esse trabalho, que produza fruto, que expanda o Evangelho, e também que dê crescimento espiritual para todos nós. Oramos agradecidos em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Como crentes em Cristo, salvos pela graça e misericórdia de Deus, mesmo depositando nele a nossa confiança e esperança, mas por causa da corrupção da nossa natureza, estamos longe da perfeição. Muitos ainda experimentam algum temor e receio quando pensam naquele dia em que o Senhor Jesus retornará em glória. Não é incomum isso ocorrer. Quando os crentes pensam naquele grande dia, o dia do Senhor, e se enchem de apreensão e preocupação. Aqui e ali vemos pessoas com terror diante da morte, ou da expectativa daquele dia glorioso em que Jesus há de retornar com grande poder e muita glória. É verdade que aquele dia, de acordo com esse capítulo, para alguns é dia de trevas, destruição, e será um dia terrível da manifestação da ira do Cordeiro. Nós lemos no versículo 3 desse capítulo, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas para o cristão não deve ser um dia de temor, mas expectativa, gozo, alegria, quando então se revelará o que seremos de fato, e compartilharemos da glória de Cristo e do seu estado eterno de bem-aventurança, e não haverá mais pranto, dor, privações, sofrimento, pecado e nada do que contamine. Antes de Paulo concluir esse tema escatológico, ele conforta, consola, encoraja e anima os crentes no que diz respeito a essa expectativa e o significado da segunda vinda do nosso Salvador. No versículo 9 é-nos dito, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Com essa conjunção porque Deus não nos destinou para a ira, Paulo desenvolve aquilo que mencionou no versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. E um aspecto específico é a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança da salvação é parte da armadura cristã, que é o capacete da esperança, a esperança da redenção. Então nós vamos considerar essa porção da palavra de Deus sobre o tema capacete da esperança da salvação. Ou, se os ouvintes preferirem, os fundamentos da salvação. No que consiste esse capacete que o crente pode usar, que o mantém seguro na expectativa da salvação? Quais são os fundamentos em que a nossa esperança está firmemente alicerçada e fundamentada? E Paulo aqui apresenta 3 fundamentos. O primeiro fundamento está na vontade soberana de Deus mediante o Senhor Jesus. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ficar firmes e seguros nessa salvação. Deus não nos destinou para a ira. Ele destina outros para a ira. Romanos 9, 22 diz, o que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição. Provérbios 16, 4 diz, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. E Paulo, nesse texto, fala da salvação escatológica, salvação futura, pois nós já temos a salvação.
do poder do pecado, da condenação, mas ainda não temos a salvação das consequências do pecado. Como crentes ainda adoecemos, sofremos, morremos, mas ainda não foi consumada a salvação escatológica em que aguardamos a ressurreição do nosso corpo e a glorificação final, a instalação plena do reinado eterno. Podemos nos assegurar da eleição eterna, capítulo 1, versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Capítulo 2, versículo 12, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. 2 Tessalonicenses 2,13, mas devemos dar graças a Deus por vós, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para salvação, santificação do Espírito e fé na verdade. Efésios 1, 3 e 4 diz, porque ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Esse é o primeiro fundamento, a vontade soberana de Deus. Na primeira parte do versículo 10, nós temos o segundo fundamento, que morreu por nós. Paulo menciona a morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário e o seu sangue derramado em nosso lugar. A sua obra mediadora vindo a esse mundo para consumar a vontade de Deus e pagar a pena dos nossos pecados. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele pudéssemos viver para a sua justiça. 1 Pedro 2:24 diz, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a sua justiça. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Essa expressão, quer vigiemos, quer durmamos, quer vigiemos durante a vida, esperando a vinda do Senhor, ou quer morramos, durante o sono da morte, de qualquer forma, pela graça dele, estaremos com Deus. No final do versículo 10 aparece o terceiro fundamento, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Esse é o terceiro fundamento, a união com ele. A doutrina bíblica da união com Cristo está por trás de toda essa passagem. O argumento de Paulo é esse: o Cristo da parousia é o mesmo Cristo da cruz e o mesmo da ressurreição, e nós estamos unidos com ele na semelhança da sua morte. Estaremos também unidos com ele em virtude da união que se começou no novo nascimento. Antes da fundação do mundo, fomos escolhidos em Cristo e em amor nos predestinou para ele. Fomos chamados para a salvação pela graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Assim, Cristo veio com o propósito de unir seu povo com ele, fazendo-se maldição no lugar deles para resgatá-los da maldição da lei. O profeta e os apóstolos disseram, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Paulo falou aos Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória. E aos Gálatas, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque fomos sepultados juntamente com ele no batismo, e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo nos une com Cristo, nossos atos também são realizados nele. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. E no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Lembremos das metáforas que Paulo usou, dizendo que fomos enxertados em boa oliveira e que somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Sendo certo que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Essa é a doutrina da união com Cristo. Não somos meramente religiosos, mas fomos unidos com o Senhor. Somos membros do seu corpo. Jesus, orando ao Pai, também mencionou a união dele com seu povo, dizendo, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam ele em nós. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Diz no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 21 a 23. E usou extraordinariamente uma analogia concernente à comunhão vital pela união.
Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esses, portanto, são os 3 fundamentos em que a nossa esperança está firmemente fundamentada. A vontade soberana de Deus, Cristo morreu por nós e vivemos em união com Ele. Finalmente, no versículo 11, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolai aqui no grego, parakaleo, que vem do Paráclito, que é o Consolador, e Paulo com isso mostra como essa doutrina da união com Cristo deve ser aplicada. Não para curiosidade teológica, investigação acadêmica, para causar tremor aos crentes, mas deve ser aplicada para edificação, consolando uns aos outros, encorajando uns aos outros, instruindo os outros para que se evite o sofrimento por falta de conhecimento. Nós vimos no capítulo 4, versículo 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Parakaleo também tem o sentido de instruir e ensinar, e não apenas consolar. É consolar com instrução. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Portanto, é dever de todo crente consolar e edificar mutuamente. Paulo falou aos romanos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Eu quero concluir essa mensagem chamando a atenção dos irmãos para 2 lições básicas que eu pretendo destacar. A primeira lição está aqui no capacete da esperança, da consumação da nossa salvação, não está em nós. Não está na nossa vigilância, na nossa fidelidade, mas está em algo muito mais profundo. O que constitui o capacete da esperança da salvação não é a nossa boa vontade ou obediência, mas o fundamento da esperança da salvação é a vontade soberana de Deus. A obra soberana na cruz, a morte substitutiva redentora de Cristo e a união indissolúvel, mística, misteriosa com o nosso Salvador. É nisso que a nossa esperança está arraigada. Coitado de nós! Esperarmos na nossa autojustiça, na nossa retidão, na nossa vigilância, na nossa diligência, no nosso alerta, quem de nós poderia depositar a nossa esperança no nosso capacete? Não resistiria nem um croque. Uma pancadinha na cabeça já quebraria o nosso capacete. Quanto mais aos dardos inflamados do maligno. Lucas 17:10, Jesus disse, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Ora, se Jesus falou que se eventualmente obedecêssemos tudo o que nos é mandado, e ainda assim seremos servos inúteis, como poderíamos sentir úteis, então, perante Deus, já que nunca conseguiríamos obedecê-lo em tudo? Impossível. Não por obras para que ninguém se glorie, mas somente pela fé e pela graça de Deus. O melhor que os homens iníquos podem produzir será manchado pelo pecado. Não somos unidos com Cristo pelas obras, mas somente pela fé sem as obras. Látomus disse, toda a boa obra dos santos enquanto peregrinos nesse mundo é pecado. Somente o seu povo, a sua igreja, aqueles que pertencem a Deus, aqueles que o Pai entregou ao Filho para que por eles morresse e ressuscitasse, os chamados eleitos, serão arrebatados e absolutamente ninguém mais. Roger L. Smelling disse, mesmo que Deus requeira a fé como condição para a justificação, não devemos supor, então, que a justificação é uma recompensa por nossa fé, visto que é Deus quem nos dá a fé por meio da regeneração. Paulo disse, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída para a justiça. A Confissão Belga diz no artigo 24, e em seguida, mesmo que façamos boas obras, nelas não fundamentamos nossa salvação. Porque por sermos pecadores, não podemos fazer obra alguma que não esteja contaminada e não mereça ser castigada. E ainda que pudéssemos produzir uma só boa obra, a lembrança de um só pecado bastaria para torná-la rejeitável
perante Deus. É realmente uma declaração brilhante. Porventura o ladrão que foi salvo quando estava morrendo crucificado na cruz não é um bom exemplo de fé sem obras? Claro que sim. Portanto, repito, depositar a nossa esperança no nosso capacete não resistiria a um croque, mas devemos depositar a nossa esperança na obra realizada pelo Senhor Jesus. A segunda lição diz respeito ao ministério mútuo de consolo, encorajamento, ensino e edificação dos crentes em Cristo Jesus na igreja. É verdade que a igreja é confortada, consolada e ensinada pelos oficiais eclesiásticos, pelos diáconos, pelos presbíteros, pastores, através da pregação e da supervisão. Mas a ordem consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo, não se restringe aos pastores e aos presbíteros, porque é dever dos membros da igreja fazer isso reciprocamente. Eles já haviam fazendo isso e deveriam continuar, porque a carreira cristã não para. Nunca podemos ficar satisfeitos e olhar para trás. Essa tarefa que todo crente deve participar, não só os oficiais, mas todos nós temos esta obrigação. Não apenas com palavras bonitas, inocentes, inócuas, mas com teologia pura, com doutrina bíblica, convocando os irmãos a trazerem à memória as doutrinas da fé cristã. No capítulo 4, versículo 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. É assim que o crente conforta, é assim que o crente anima uns aos outros, procurando tirar o outro da ignorância. O Cristo da parousia, que morreu por nós, quem ressuscitou, foi Ele mesmo que pelo poder do Espírito nos uniu com Ele na semelhança da sua morte. O próprio Paulo consola os tessalonicenses com muita doutrina. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Essa é a grande lição do texto. Devemos compreender o ministério mútuo de consolo, encorajamento, ensino e edificação dos crentes em Cristo Jesus na igreja. Que o Senhor nos abençoe. Amém.